Vamos abrir nossas Bíblias, ficando em pé para lermos 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aplique a tua palavra, mais uma vez, nós, Senhor, porque sem tua palavra nós viveremos uma vida tão fraca, sem qualquer poder para vencer. Nós precisamos daquele estandarte, das armas da Bíblia, para nós trilharmos um mundo perigoso, um mundo de pecado, um mundo quando nós vamos enfrentar a morte. E nós precisamos dessas armas em nossas vidas, na nossa mente, nosso coração, para que entendamos mistérios que não foram entregues ao mundo, foram entregues aos crentes, à igreja tua. Então nós pedimos, Senhor, e para mim é importante saber pregar essas coisas, pregar para o bem da tua igreja e para a conversão dos pecadores, os eleitos de Deus que o Senhor chama. E nós vamos te pedir que esse efeito seja visto não só aqui, mas também pela internet, para a glória tua, em nome de Cristo. Amém. Podem se sentar, irmãos. Agradeço pela água, de grande valor. Muito bem. Queridos irmãos, o tema da nossa mensagem é os crentes, justiça de Deus. Tema interessante, né? Eu exorto os irmãos, eu exorto todos que estão ouvindo a palavra de Deus. O nosso povo não tem costume de examinar o que está escrito. Precisa examinar. A Bíblia, ela fala por si mesma. Se você tem preguiça, você vai sofrer as consequências, né? Então, é por isso que o povo chamado crente evangélico hoje é tão levado por ventos de doutrina, né? Porque não examinam. Eles gostam de comer assim a superfície, gostam de ficar assim daquele manjar por cima. Mas nós fomos chamados para entrar na profundeza da palavra, né? Então ficamos na espuma, as ondas do mar trazem espuma. Você não quer ficar nas espumas, você quer mergulhar para ver as maravilhas da profundeza de Deus, né? E o assunto da justiça de Deus é um assunto que eu amo tanto, irmãos, porque para mim o Evangelho se explica nesta palavra: justiça. Deus aplicando sua justiça. Esse é o Evangelho bíblico, irmãos. E Paulo, eu até preguei no domingo passado nesse mesmo contexto aqui, que os irmãos lembram agora. Paulo está tratando de quê? Paulo estava sendo caluniado por alguns não gostavam dele por causa da primeira carta, lembra? E ele escreveu esta carta para ele pegar os documentos dele, por assim dizer, e dizer: está vendo aqui? Tem os documentos de que eu sou um apóstolo. Ele faz de uma maneira poderosa, humilde, amorosa, mas firme, rigoroso ele foi. Ele chega a falar no final da carta: eu gostaria de estar na presença, falar não por carta, mas na presença de vocês. Porque Paulo era assim. E ele mostra suas experiências. Como eu nunca passei, nem sei se vou passar, pelas experiências que aquele grande homem de Deus passou. Então eu acho que aquela carta humilhou bem a igreja lá em Corinto, né? E trouxe para nós. O Espírito Santo enviou esta carta para nós, para o nosso bem. É uma carta cheia de coisas profundas, irmãos. Olha, qual é a nossa atitude? Eu até dei para hoje, é algo que eu escrevi, está escrito, essa semana tem que tirar cópia, sobre a justiça de Deus nos crentes. Esse aqui é um assunto rigorosamente importante na Bíblia. Você foi crucificado com Cristo? Foi. Foi sepultado com Ele? Foi. Então ressuscitou com Ele.
Para viver como? Viver segundo os padrões da justiça de Deus. Se não tem isso, então não é crente. A nossa sociedade hoje tem um modo evangélico de viver que é diferente da Bíblia. Justiça é justiça. Pronto. É perante Deus e perante os homens. Não tem outra coisa. Então é isso que eu quero tratar nesse versículo, que eu acho muito importante. Então nós vamos ver aquele aspecto, sabe, doutrinário, que eu considero essencial dentro da igreja. Às vezes a gente prega sem um aspecto doutrinário, mas sempre tem, irmãos, aquele elemento de doutrina numa mensagem. Tá? Então, nós vamos ver isso e depois vamos ver a prática. Certo? Lançar o alicerce e construir a casa em cima desse alicerce. Eu quero tomar aqui, vamos falar sobre 3 assuntos no versículo. Os irmãos, olhem o texto agora. Primeiro, nós vamos conhecer o nosso Salvador. Para entendermos o que é justiça, vamos conhecer o nosso Salvador. Em segundo lugar, nós vamos conhecer a Ele como perfeito substituto. E em terceiro lugar, nós vamos conhecer essa verdade em nossa própria experiência. Os irmãos viram? Então, doutrina e prática. Tem coisa melhor do que uma água quando você está pregando. Queridos irmãos, primeiro nós vamos conhecer o nosso Salvador. Olha o texto. Vamos lá. Aquele que não conheceu o pecado. Eu sinto muito não ter... Eu já passei no grego com essa passagem aqui, mas eu não examinei. Confiei muito naquilo que eu vi antes. E não estou lembrando muito bem do verbo conhecer. Mas parece-me que é, porque tem 2 verbos no grego que trata de conhecimento. Por favor, irmãos, quando eu falo grego aqui, não é porque eu sou sumidade nisso, não. Aprendi somente aquele arroz com feijão do grego, tá? Mas a palavra é a palavra gnosko, que significa conhecimento por experiência. É aquele termo que é muito usado, né? Até no nosso vocabulário ele entrou. Né? Tem a palavra agnóstico, né? O agnosticismo vem dessa palavra. Né? E aqui, irmãos, vamos conhecer esse Salvador? Ele é aquele que não conheceu o pecado. Como o diabo trabalha, luta para tentar excomungar Jesus. Ele sempre fez isso desde que o Senhor, ele manifestou ao mundo. Jesus é aquele que depois da criação apareceu como sendo Jeová Deus. Que os testemunhos de Jeová pensam que não é Jesus, é Ele. Ele é aquele que comunica com os homens. Ele, desde a criação, ele sempre comunicou com Enoque, com Abel, com Adão, com Noé, com Abraão. Grande Senhor. Lembra que Abraão falou? Ele falou para os judeus, Abraão me viu. Quantos anos antes? Mais de 2000 anos antes, ele fala, Abraão me viu. Queridos irmãos, quem é esse Senhor? Que o diabo e o mundo tentam criar escândalo em torno dele. Ele diz aqui, aquele que não conheceu o pecado. Isso é tão sublime, tão maravilhoso. E é de tal maneira que o mundo se despenca nisso. Não pode entender. Porque o comum no mundo é ter pessoas que conheceram o pecado. Quando nasceu a minha netinha, não nasceu um estranho na face da terra. Nasceu a Aninha. Ela nasceu no pecado. Então, não há surpresa para o mundo. Não há. Tem alguém no mundo, tem alguém que nasceu de mulher e não conheceu o pecado? Não tem. É impressionante, queridos irmãos,
que a Bíblia dá tanta ênfase no Velho Testamento? Por exemplo, a circuncisão. Por que a circuncisão? Por quê? Porque o homem tinha que sofrer aquela cirurgia naquele tempo, sem anestesia, sem nada. É porque a circuncisão explica de onde o homem vem, de onde o ser humano vem. Vem de um pecador. Tá vendo? E agora, irmãos, ele não. Então eu quero tentar passar para a igreja. Que é esse? Olhemos assim. O mundo pode entender? O mundo pode compreender? Não. Por quê? Vou mostrar para os irmãos. Primeiro, um coração influenciado pelo mundo vai desprezar Jesus, porque ele não tem nada. Ele vai ser sempre tratado, que é este? Os irmãos lembram que ele era tratado assim? Que é esse? É a própria palavra maná, lembra? A palavra maná é uma palavra hebraica que significa, que é isto? É uma interrogação. Quando os judeus receberam o maná do céu, a pergunta oficial deles foi, que é isso? E aquilo tornou-se o nome. Maná, que é isso? Jesus é um tipo de maná. Ele desceu do céu. Ele é a comida. O pão de cada dia. Mas o coração influenciado pelo mundo despreza esse maná. Que é isto? Não queremos. Os irmãos lembram que o povo de Israel também, acho que no capítulo 12, capítulo 11 de Números, falou a mesma coisa. Não queremos mais isso. Esse pão vil, desprezando o pão que Deus havia dado. Outro detalhe, irmãos, uma alma preguiçosa pode rejeitar o Senhor, rejeitar conhecê-lo. Uma alma preguiçosa. Quem não tem a dinâmica na alma de conhecer o Senhor da glória. Spurgeon falou algo que eu não consigo lembrar em detalhes as palavras. Ele falou, a vida é conhecer Jesus. A Bíblia é para conhecer Jesus. E o crente deve envolver toda a sua vida, viver e morrer para conhecer Cristo. Porque depois da morte nós vamos vê-lo. Não é nossa ocupação ver minha mãe que morreu, ver minha esposa que faleceu. Não. A minha ocupação é ver o Senhor da glória. Então, se aqui eu não tenho o prazer de conhecê-lo, alguma coisa está errada comigo. Não houve salvação ali. Porque a salvação é ele dizendo ao pecador, vinde a mim. Então, ele está falando, vinde para a igreja. E para o pastor Davi Sena, outro pastor, vinde a mim. É a alma entrando nele. Eu até preguei para um texto aqui, não sei se os irmãos lembram, como é que Deus casa com uma alma? Lá em Oséias, né? Então tem 7 coisas ali que Deus coloca quando ele casa com um pecador que se arrepende. Uma aliança incrível. Jesus, e o crente pode dizer, ele é meu. Jesus disse, você é meu. E o crente diz, ele é meu. Há uma reciprocidade na vida do crente, porque por conhecer esse maravilhoso Senhor. Então a alma preguiçosa, quem tem preguiça de ler a Bíblia, de examinar, de ouvir, de pautar os seus ensinos, não vai conhecer o Senhor. Em terceiro lugar, um coração idólatra pode comparar Cristo a qualquer elemento humano aqui. Pode. Vai criar um Cristo para si. Jesus meu é esse aqui que eu quero. Todo mundo inventa um Jesus que quer. Mas tá vendo? É o coração idólatra. Você arruma, fabrica no íntimo, na mente sua, um ídolo e põe o nome de Jesus. Eu já vi pessoas fazendo isso. Esse é o meu Jesus. Então, não vão querer esse Cristo aqui. Outro detalhe. Vaidade e superstição podem colocar o Senhor debaixo do poder das emoções. Isso é perigoso. Está acontecendo nesse sistema da nova era em nossos dias, irmãos.
A nova era publicou um Jesus que é diferente. É exatamente em linguagem, em palavras e nas suas músicas. É uma invocação ao anticristo. Tem nada a ver com nosso Senhor. É coração supersticioso que coloca o nome de Jesus, coloca no carro, coloca em qualquer lugar, mistura com a maldade desses homens, mistura com a política, mistura com tudo. Ficou esse frenesi religioso que tem hoje, que não tem nada a ver com nosso Senhor, que não tem nada a ver com este mundo maligno. Agora, vamos passar agora vendo um aspecto mais do lado divino da coisa. Em tudo, Deus deixou bem conhecido o seu Cordeiro amado. Então, eu diria para os irmãos, desviar-se da Bíblia na sua completude, na sua linguagem completa, você não vai conhecer quem é Cristo. Porque Ele é a Bíblia. Você não pode abrir a Bíblia sem ver Jesus. Ele está em todos os cantos, nos salmos, nos profetas, nos livros históricos, nos livros de Moisés, ele está em tudo. Por quê, irmãos? Porque o alvo de Deus, o Pai, é apresentar seu Cordeiro amado. Os irmãos lembram quando Deus leva, irmãos, em tudo Deus, na sua palavra, promoveu seriedade. Quando construiu o tabernáculo, cada peça do tabernáculo representava Jesus. O ouro representava a divindade dele. A tábua de madeira que não estragava, representava a humanidade dele. Aqueles pregos feitos de bronze representavam a redenção. Em tudo era Cristo. Então, se Moisés chegasse e falasse, Senhor, eu não tenho prego mais. Eu posso usar um outro prego que alguém trouxe do Egito? Não. Tinha que ser tudo conforme o modelo feito, para que simbolizasse a glória do Filho de Deus. Quando Deus falou, fala com a rocha que ele vai dar, ela vai dar água. Moisés bateu e Deus trouxe a morte de Moisés. Vocês dois vão morrer, você e Arão. Porque Moisés tratou errado a tipologia, a figura de linguagem que Deus tinha dado. Cristo. Então, irmãos, a voz dele aparece, ecoa ao falar com os patriarcas e pelas bocas dos profetas. Eu quero lembrar os irmãos, leia a Bíblia, porque quanto mais você lê, você vai percebendo que quem fala não é Josias, não é Isaías, não é Jeremias, não é Ezequiel. É o Senhor que está falando. E é impressionante. Quando chega naquela profundidade daqueles livros incríveis, você vê que não é Jeremias que chora, é o Senhor que está chorando. É impressionante. O coração de Deus, a beleza dele, o interior dele, tudo está mostrando a redenção na cruz. Ele está tirando a nossa atenção. Os irmãos lembram daquele cordeiro que o judeu matou para colocar dentro de casa, e lá comia daquele cordeiro. Como Deus levou aquilo para mostrar quem é Cristo. Come de tudo que está ali, assa no fogo, lembrando da cruz. Tudo isso, irmãos, Deus não quer mostrar esse Cristo vil e imundo que o mundo apresenta, que é guiado pelo mundo e para o mundo, preparado nas artes do diabo. O Cristo, nosso Senhor, está na Bíblia. Se você não voltar para as Escrituras, você vai criar um Cristo. Outro detalhe, irmãos, o documento de identidade dele é apresentado. Eu já falei para os irmãos, ele apresenta na Bíblia documento no Novo Testamento, também no Velho. Você lembra quando você lê a Bíblia? Fala, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou santo. Ele sempre está colocando, eu sou, eu sou. E quando você chega no Novo Testamento, o livro de João, eis aí o Senhor. Ele não usa outra coisa. Ele fala, olha, eu sou. Pronto.
É o documento dele que ecoa por toda a Bíblia para nos trazer temor. Temor e, se necessário, tremer. Todos os ímpios devem saber que é esse Deus e que um dia diante do trono branco eles vão tremer e gemer, o que não fazem agora. Ok, meus irmãos, vamos lá. Tem uma terceira lição, terceira e a quarta aqui. Em tudo, o nosso Senhor foi preservado do mal. E foi mostrada essa verdade nas lições do Velho Testamento. Nada de impureza. Quando o judeu oferecia um cordeiro para ser morto, não podia ter um defeito sequer naquele cordeiro. Ele não podia ter a patinha torta. Ele não podia ter um olho com defeito. Tinha que ser perfeito, porque Deus estava trazendo ali uma figura de linguagem para apresentar o cordeiro puro, conforme Pedro fala em sua carta no capítulo 1. Puro, sem mácula, não tinha defeito nenhum o nosso Senhor. Ele está mostrando isso. Ele é o homem perfeito que, deixa eu voltar aqui, foi assegurada a sua pureza, porque ele é apresentado de que maneira? Ele não foi o cordeiro de Abraão, ele não foi o cordeiro de Abel, ele é o cordeiro de Deus. Veio do céu, cordeiro. É a linguagem de Deus, para dizer ao mundo, eu mando esse cordeiro para ser imolado. E não tem igual. Eu acho interessante, porque João, quando apresentou para os discípulos dele, que estavam ao lado dele, apresentou Cristo. Ele não apresentou como professor, como vamos dizer, outro grande nome. Ele apresentou, eis o Cordeiro de Deus. É isso que o mundo precisa, irmãos. Tirar isso, você está manipulando a palavra de Deus, torcendo a palavra de Deus. Outro detalhe, irmãos. Foi assegurado ser ele o Filho de Deus. E quando eu falo filho, irmãos, a Bíblia leva isso muito a sério. Porque quando eu falo filho é porque tem uma natureza. Os irmãos lembram quando os fariseus falavam, se nós estivéssemos lá como nossos pais, quando eles mataram os profetas, nós não tínhamos feito o que eles fizeram. Jesus falou, sua boca está condenando que vocês são filhos daqueles que mataram os profetas. Nota, o Senhor está dizendo, natureza vem do nascimento. Está vendo o que é geração? Jesus veio do Pai. É uma geração eterna. E quem vai compreender isto? Eu posso entender um pouquinho? Lá no Salmo 2, ele mesmo fala para com o filho, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Está vendo a maneira como Deus conversa entre eles? A divindade? Tu és meu filho. Então, irmãos, o Senhor reivindica isso, e os judeus entendiam isso, quando Jesus abria a boca para dizer, eu sou filho de Deus, eles ficavam com raiva, porque estava declarando que ele era Deus. Porque geração indica igualdade. Meu pai é chamado seu Raimundo. Se os irmãos conhecessem meu pai, eu tenho coisas de aparência, o cabelo e atitudes assim do meu pai, porque eu sou geração dele. Mas Deus na Bíblia diz o quê? Esse é meu filho. E ele 3 vezes aponta dizendo, esse é meu filho. E queridos irmãos, ele levou, isso é tão sério, que elementos que tentaram mexer com Jesus, matar Jesus, tiveram o terror vindo posteriormente. Terror. Por quê? É o Filho de Deus. Que linguagem. E é Filho eterno. Jesus teve um nascimento como homem? Teve.
Mas ninguém, irmãos, o mundo não entendeu e nunca vai entender quem é esse estranho infante. Ah, quem é esse? E agora, queridos irmãos, ele sempre existiu. Sempre existiu. Na glória que eu tive contigo antes que houvesse mundo. Lembra que ele fala com o Pai em oração no capítulo 17 de João? Vamos para a quarta explicação aqui. A sua importância para nós, mesmo sendo desprezado pelo mundo. Eu tenho só 3 coisinhas aqui para falar, porque eu tenho que entrar no outro assunto. Sua importância para nós. Ele é o homem perfeito que se identificou conosco. Como é conhecida a perfeição de Cristo? É conhecido numa palavra só, na Bíblia. Justo. Põe isso em letras grandes. Não coloca nenhuma letra pequena. Tudo grande. O justo. Porque é na justiça que brota e irradia todas as qualidades perfeitas de Cristo, que ele é chamado maravilhoso. Tem isso no mundo? Não tem. O pecado gera pecado. O homem mais bondoso que tiver na terra, ele vai se tornando corrompido. A Bíblia fala em Romanos capítulo 6. A tendência do homem é de maldade, de abominação para outras abominações. Não tem dentro da natureza humana um princípio que enobrece. Por quê? Porque do coração do homem procede toda maldade, maledicência, corrupção, assassinato, adultério, fornicação. Tudo vem da onde? Vem do diabo? Vem do coração do homem. Então ele é um modelo para o crente. Então quando tem um crente que diz, eu quero ser perfeito, ele olha para Cristo. Ele olha o quadro de Cristo. Maravilhoso. Um amoroso Senhor, manso e suave. Olha como Ele me trata, olha como Ele me cuida, olha como Ele me guia, olha como Ele livra do mal, olha como Ele chama a atenção minha com palavras maravilhosas, como me trata com amor, quando me disciplina, Ele me pega para Ele, e eu passo a amá-lo mais. E, queridos irmãos, muitas pessoas se converteram com o testemunho de homens e mulheres que imitaram a Cristo. Há um hino, um corinho, eu desejo ser como Cristo. Desejo mesmo. E lutar para alcançar essa meta. Impressionante. Ele é nosso perfeito Salvador. Ele não podia ter um pingo sequer de maldade, nenhuma vírgulazinha de maldade nele. Não poderia ser o nosso Salvador. O Salvador tinha que vir do céu e veio. Tinha que ser um cordeiro de Deus. Tinha que ter todos os traços de um cordeiro, que não abre a boca, que não fica reclamando, mesmo diante de Pilatos, de Herodes, dos inimigos. Aquele cordeiro foi manso, calmo, nada falou, nunca ergueu sua voz para atacar. Paulo, quando foi bater no rosto dele, ele ficou com raiva na hora. Cristo não. Nem reclamou para o Pai. Cordeiro. Veja, irmãos, então não há outro que possa salvar. Olhar para quem? Para Maria? Olhar para Aparecida? Quem são esses? Pedro tentou ir à cruz e falou, sei, você não vai. Isso aqui é a missão que me foi dada, vinda de Deus. Olha, queridos, ele é o nosso modelo para que nós alcancemos sua perfeição. E nós estamos sendo trabalhados na arte divina, na graça gloriosa, aquela graça que nos salvou para nos santificar até chegarmos à perfeição,
quando chegarmos lá no céu. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é conhecendo o nosso perfeito substituto. Ele o fez. Eu acho interessante aqui porque colocou ele. Ele. Quem é esse ele? Ele o fez. Então entrou um outro elemento aí. Os irmãos perceberam? Porque Cristo se torna passivo. Quem é o ativo nisso aqui? É o Pai. Deus, o Pai, o tornou. Ele o fez pecado por nós. Então, queridos, o que nós aprendemos? Vamos lá. Ainda estou tentando subordinar os irmãos dentro de um contexto doutrinário. Vamos lá. Primeiro, foi do agrado dele moer seu servo. Isaías fala no capítulo 53. Agradou Deus moer seu filho. Meus irmãos sabem o que é moer. Cristo tornou o pão de trigo. Os irmãos entenderam aqui? Os judeus, quando eram pobres, não tinham uma oferta viva, levavam farinha puríssima, sem nada. Não tinha glúten, não, os irmãos entenderam. Era farinha pura para mostrar Cristo foi moído para tornar o nosso pão, como entendemos hoje na ceia. Outro detalhe, irmãos, foi do agrado do Pai. Subentende ainda a profunda humildade do Senhor. Houve da parte do Senhor Jesus uma completa submissão à vontade do Pai. Isso é visto, irmãos. Você vê especialmente em todos os evangelhos. E João fala mais. Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta. E ele no final ele fala: Pai, cumpri a tua vontade. E estou voltando. Pai, me receba. E agora? Olha que maravilha, irmãos. Ele cumprindo exatamente a função para o qual foi designado. A agenda estava completinha, queridos irmãos. Satanás tentou atrapalhar a agenda de Deus, mas não conseguiu. Satanás tentou intervir, tentou tirar Jesus da rota, usando homens, usando até Pedro. Senhor, tem dó de ti. Ele continuou firme até a cruz, sempre falando: o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser morto, mas vai ressuscitar. Segundo lugar, naquele momento, irmãos, o Cordeiro foi feito pecado. Quando? Na cruz. Observe que desde que ele entrou num contexto de humilhação. Mas o momento que ele se tornou pecado foi na cruz. Preste atenção nisso que eu quero que os irmãos entendam. Ele não se tornou pecador. Ele se tornou pecado. Como assim? Veja, irmãos, que o alvo da cruz era Deus acertar a bala dele, a fúria dele, o fogo dele, o terror dele no pecado. Os irmãos perceberam? Atingindo o pecado, resolveria tudo. Cristo veio para isso, para tirar o pecado, não só dos eleitos, mas tirar do universo. Ele vai fazer isto que eu falei por último aqui, quando ele voltar. Haverá novo céu, nova terra, onde habita justiça. Então vamos lá, queridos irmãos, presta atenção. Naquele momento, na cruz, aquele que era perfeito, veja, ele foi tomado pelo horror da imperfeição. Da imperfeição. Foi por isso que ele disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Irmãos, o terror, o Senhor da glória, o Santo de Israel, o Shekinah, o glorioso Senhor, lá do santuário, agora indo para a cruz, para ser o palco, o alvo do horror, da fúria de Deus, ali. Sim, porque, veja, irmãos, o perfeito foi tomado naquele momento pelo horror da imperfeição. Por quê? Porque todos os pecados dos eleitos, todos eles,
Soma, irmão, não tem jeito. São milhões e milhões e milhões. Foram colocados todo no Senhor. Ali. Outro detalhe. A glória, o Senhor da glória, aquele que ninguém pode ver sem tombar, sem morrer. Ele foi ofuscado pelas trevas. Ofuscado pelas trevas. Então a glória que brilha apagou. E as trevas ocuparam aquele momento, naquele cenário de horror ali na cruz. Em terceiro lugar, o amor do universo, o Senhor da glória, que amou seus eleitos, naquele momento, o amor de Deus foi invasado pelo terror. Por isso que abalou a terra, trouxe trevas, trouxe terremoto. Então deixa eu me explicar aqui. Ele não foi atingido pelo pecado em sua natureza. Está vendo? É o que ocorre no nascimento. Eu não diria natureza, na geração. Quando eu fui gerado pelo meu pai em minha mãe, eu fui gerado no pecado. Com Cristo, não. Veja, ele não foi atingido pelo pecado em sua natureza. O que aconteceu foi que o pecado simplesmente deixou sua ocupação de horror no universo e na igreja e apareceu em sua forma hedionda e vil no Filho de Deus. Irmãos, é difícil explicar isso, fica difícil para os crentes entender, mas eu vou tentar explicar. Eu uso comumente a Coca-Cola. Diz que tem a Coca-Cola, a sua essência. Se você beber aquilo, você vai estragar completamente. Eles usam a essência para fazer milhares e milhares de litros de Coca-Cola, né? Mas tem a essência da Coca-Cola. Qual é a essência do pecado? A gente sempre fala dos resultados do pecado. Eu roubei, eu menti, eu fiz isso e aquilo. Isso aí é a filiação do pecado, os resultados. Mas onde está o pecado em sua essência? Você pode ver, a gente não tem que saber onde está o diabo, o terror deste mundo. Onde está? Nós não vimos a cara dele. Você já viu a face do pecado? Não. Olhe para a cruz. É impressionante. Então, queridos irmãos, veja, eu vou repetir o que eu li. O pecado deixou sua ocupação de horror no universo e na igreja e apareceu em sua forma hedionda e vil no Filho de Deus. Aqui, irmãos, os irmãos não podem ver, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez, tem uma preposição aqui, que indica que houve um trabalho de Deus ali. E que todo aquele acontecimento foi infinitamente além da nossa compreensão. Impressionante. O mundo não vai entender. Quando o mundo faz filme de Cristo morrendo, eles falam do ponto de vista do mundo, do sofrimento físico. Mas não foi isso, irmão. O nosso Senhor suportou o horror do nosso Senhor, que ele sentiu na cruz, que foi por um instante, Deus o Pai castigou o pecado no Filho. Assim como Israel no deserto olhou para a serpente de bronze e ficou livre de morrer da picada da serpente. Nós olhamos para a picada do pecado. Nós não olhamos para a serpente. Olhe para Cristo. Por isso que a Bíblia diz aos pecadores: olhai para mim. Olhar para ele, sim, aquele que não conheceu o pecado. Ele o fez pecado por nós. Vamos adiante. Queridos irmãos, o Filho foi feito pecado, mas não um pecador. Então, vamos lá. Toda nossa injustiça
foi destruída no Filho de Deus. Toda a nossa maldade, todo o nosso significado de herdeiro do inferno, tudo isso foi destruído no Filho de Deus, para que pudéssemos agora, nele, tornarmos justos. Está vendo? O mundo disparou seu ódio contra o justo. Deus disparou sua ira contra o pecado. Oh, querido, então, deixa-me dizer, em tom de advertência, se você ainda enxerga qualquer pontinho de justiça, uma vírgulazinha de justiça em você, você não conheceu o Senhor. Tem que desmanchar tudo isso, anular, colocar tudo isso na lama, aparecer imundo perante Ele. Que aí você vai conhecer e amar o Senhor. Deixa eu pegar agora o último ponto. Vamos para a parte final. Conhecendo essa verdade em nossa própria experiência. O que é que diz o texto? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Oh Deus, me dá graça de pregar isso aqui, é tão importante. Primeiro, nossos pecados nele. Todos nele. Eu vejo alguns crentes ainda, crente sincero, não entendendo que tudo foi feito na cruz. Alvo mais que a neve eu já sou. Não tem mais outra morte expiatória. Não tem mais outra atividade sacerdotal para me purificar. Ou fui purificado ou não sou. Então não tem. Tornei-me filho, sem que eu merecesse. Então, queridos, meus pecados foram postos nele. Não é um amor glorioso? A justiça dele foi passada para mim. Queridos, que é isso? Que troca foi essa? Minha dívida, minha miséria, minha condenação, tudo foi posto nele. Para que justiça da vicena. Deus olhasse para mim agora. Ele é minha justiça. Olha, queridos irmãos, veja a diferença. Você abre lá em Jeremias 23 e 33, os dois capítulos. Tratam da vinda de Cristo. Quando Deus falou, ele virá e ele será chamado Jeová, justiça nossa. Agora no Novo Testamento, nós somos chamados justiça de Deus. Está vendo o que é que Deus apresentou ao mundo? Onde estão os santos? Olhe para eles. O que é que você vê nos santos? Eles são os evangelhos. Não, eles são a justiça de Deus. Então, queridos irmãos, nossas imundícies nele, e a pureza dele veio para nós. A inocência dele veio para nós, e a santidade dele foi passada para nós. Tudo por causa disso. Em terceiro lugar, nossa condenação foi atirada no justo. Ele chegou perto do inferno e declarou que o inferno, as portas do inferno, seriam fechadas para os eleitos. Nenhum deles. Que conquista, irmãos, desse Senhor. E a salvação dele, ele, Jesus, essa salvação foi implantada em nós. Mais do que isso, ele foi desprezado pelo mundo, mas refletido nos salvos, de tal maneira que agora o mundo olha para um verdadeiro crente e diz: esse é a justiça de Deus, esse vive para a glória de Deus. É Cristo em vós,
E então, queridos, os salvos agora são chamados de quê? Simples. Que palavrinha? 3 palavrinhas só, que você deve aprender de cor. Justiça de Deus. Põe agora seu nome. Rosa, justiça de Deus. Jessé, justiça de Deus. Jailson, Solange, qualquer um. Justiça de Deus. Então o mundo pergunta, quem é você? Eu era um injusto, um malfeitor. O Senhor me chama agora, justiça dele, porque alguém morreu por mim. E Deus proclamou sua justiça na cruz. E ela é vista agora em homens que foram salvos. E sabe, tudo funciona de forma correta. Não houve nada mal feito. Foi feito tudo perfeitamente, como Deus quis, e ele ficou satisfeito. O desprezo do mundo e a aceitação de Deus. Está vendo? Enquanto o mundo aceita você do jeito que você está vivendo, como algo agradável para o mundo, é porque você não conheceu a justiça de Deus. Porque quando você conhecer a justiça de Deus, o mundo vai lhe desprezar. Eu tenho mais 2 coisinhas para tratar aqui. Essa justiça proclama os fatos que, vamos lá, não há mais condenação. Não há medo. Há um hino nosso que diz, medo da morte nunca terei. Perto de mim, tu sempre estás. Os santos foram tratados como perfeitos nele. Nele. Queridos irmãos, nele. Perfeitos. É a visão de Deus. Não tem mais condenação. Não tem mais o inferno aberto. E para nós, não. Outro detalhe. Todos os salvos são igualmente aceitos no amado. Não há um crente superior a outro. Não há. Justiça é justiça. Foi aceito na justiça de Cristo. Não tem um crente que predomina mais, que é mais apreciado. Não. Todos foram salvos do mesmo jeito. E é interessante, até Jesus usa uma parábola sobre isso. Você foi salvo há 50 anos atrás? Fui. E alguém que é salvo agora e morre? É mesma coisa, mesma coisa. Eu sou salvo há 50 anos, entro no céu. Aquele que foi salvo agora, entra no céu. O ladrão na cruz foi tão salvo quanto o Saulo de Tarso foi. Entrou no paraíso. Então, queridos, a justiça está, que a justiça está no mundo, somos nós no mundo. Então, a importância de cada crente preservar sua pureza, sua santidade e seu afastamento do mundo. Porque o mundo gosta de evangélicos, mas o mundo não gosta de crentes em Cristo. Então, queridos, a justiça de Cristo no mundo é ofensivo ao reino do diabo. Satanás cria igrejas com gente bondosa, com gente que louva, mas ele tem terror de santos que vivem odiando a iniquidade e amando a justiça. E, queridos irmãos, o outro detalhe é que os santos vão viver em justiça aqui. Foram colocados aqui para isto. Que brilhe a luz do céu na terra. Cada crente é a estrela, brilhando. O sol da justiça brilha nos santos. Brilha. Quando a igreja está cheia de homens injustos, que não conheceu a verdade no íntimo, significa que há trevas dentro da igreja.
E Deus precisa passar a vassoura dele para limpar a sua casa. A ausência de justiça é profunda marca de que a pessoa é condenada. Então, o que acontece hoje, na ausência de justiça, é que entra os afazeres, as atividades. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. É uma louca tentativa dos homens de querer mostrar que, olha, eu fiz isto. Não, queridos. Deus olha você. Justiça de Deus aqui na terra. E é isso que precisa. Nós estamos vivendo a época agora de escárnio do diabo. Ele ataca tudo que é de Deus. Tudo. A família. Ataca tudo que é moral. Tudo que é lindo. Ele ataca. Mas quando aparece a justiça de Deus nos crentes, e começa a brilhar, homens e mulheres decididos a viver para a glória de Deus. Pronto. O mundo começa a ficar atordoado. Satanás tem medo disso. Outro detalhe, irmãos. Deus triunfou para sempre. E o céu, a nova Jerusalém, pode receber os santos. Eles são justos. Foram justificados. Eles entrarão lá, sim. E sabe de uma coisa? Nenhum vai entrar que não foi justificado. Porque o nome dos justos já estão todos lá, no livro da vida. E foram escritos antes da fundação do mundo. Está vendo que salvação gloriosa? Que não pega Deus de surpresa. E eles podem entrar lá. Por quê? Porque eu entrarei. Porque meu débito, minha sujeira, meus pecados foram todos tratados perfeitamente na cruz. Não há mais mancha. A Bíblia diz em Apocalipse que lá na Nova Jerusalém não entram os cães, os mentirosos, os idólatras. Nada disso entra. E Cristo pegou tudo isso, todos esses pecados e profanações dos crentes, e levou todos eles na cruz. E para encerrar, que pecadores encontram em Cristo. E que mensagem, né? Como diz aquele hino, ó, que mensagem cheia da compaixão de Deus. Os pecadores encontram em Cristo perfeito perdão, purificação, aceitação. O que está faltando? Ó, meu amigo, é humilhação. Sim, caia perante Ele, reconheça as suas culpas, confesse os seus pecados, invoque o nome do Senhor e você será salvo. O Salvador está presente. Ele não voltou para julgar ainda. Ele não assentou no trono de juízo. Ele ainda está sentado no trono de misericórdia. E pelo Evangelho, Ele convida você, homem e mulher, qualquer um que se arrepender dos seus pecados, vir a Ele. Ele salva para todo sempre. Que Ele aplique a sua palavra em nossos corações.